Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Bem, hoje nós vamos caminhar alegremente. Por que eu escolhi esse tema? Para vocês verem como é que funcionam as coisas com palestrante. Iracema me passou uma mensagem me convidando para estar aqui hoje com vocês e depois me pediu que mandasse o tema, tendo em vista que a gente já estava bem próximo dessa data. E aí eu fiquei de dar o tema e nada de dar o tema, outras responsabilidades, outras tarefas aparecendo. Quando eu estou fazendo o evangelho no lar, em casa, me chega uma mensagem de Iracema. E o tema, de novo. Aí eu olhei para a mensagem que eu estava lendo no livro O Espírito de Verdade, Psicografia Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, que dizia, caminhe alegremente. Eu digo, caminhe alegremente. E depois eu fiquei pensando, quando o Iracema chegou a dizer, vamos aprender com a palestrante hoje, a mensagem, eu fiquei refletindo o quanto que vocês me fizeram aprender em função de eu ter escolhido esse tema. Por quê? O fato de ter sido algo tão espontâneo, tão instantâneo, depois eu fiquei, meu Deus, a mensagem pequenininha não leva nem 5 minutos para ler e eu vou falar durante 50 sobre o quê? Então, cabe um exercício para encaixar a necessidade de todos nós, inclusive a minha, e trazer a mensagem do Evangelho para essas necessidades e que nós consigamos colocar em ação. Então vamos entrar aqui no tema. Essa foto eu coloquei para ilustrar. Eu sou muito visual, por isso que eu uso o Data Show. Essa foto é interessante porque é uma foto mediúnica, uma pintura mediúnica de Jesus. Uma mocinha, uma menina de 12 anos de idade. Eu assisti um filme, eu esqueci até o nome do filme. Um filme muito interessante, por sinal. Eu nem esperava que fosse algo espírita. Mas essa garotinha, ela, todas as vezes que ela adormecia, ela emancipava a alma, né? Entrava na fase dos sonhos e tinha um contato profundo com um espírito muito evoluído e que ela sentia que era o Cristo. A forma como ele tratava com carinho, com atenção, com ternura. E ela, aos 12 anos de idade, fez essa pintura. É uma pintura desse tamanho, gente, de quase 2 metros de altura por 1,5 metro de largura. Linda. Então, o que seria a alegria? É uma virtude, um defeito? É melhor ser alegre que ser triste, não é isso? Mas lembra que no passado, quem era muito alegre tinha algum problema? No passado, séculos inclusive atrás, as pessoas não podiam dar risada alto, que era a falta de educação, que era uma forma de chamar atenção, tinha algum desequilíbrio mental. Hoje, inclusive, a medicina já comprovou que a alegria, ela modifica toda a estrutura molecular do corpo humano. Diante de tantas aflições que nós passamos aqui na Terra, tantas provações, principalmente aqueles que adoecem, o corpo físico fica realmente bem debilitado, como é difícil buscar alegria. E é um dos componentes essenciais para a recuperação ou até para o enfrentamento da doença. Então a alegria é uma virtude que nós temos que conservar, desenvolver e fortalecer.
Jesus, ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Essa é a primeira atividade que ele faz no seu messianato, que chama a atenção de todos. Ele está ali com a mãe, alguns irmãos, que até hoje há uma polêmica se Jesus teve irmãos ou não teve irmãos, mas no Evangelho chama de irmãos, então eu estou repetindo, reproduzindo dentro das palavras do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos também. E acaba o vinho, Maria fala: filho, acabou o vinho. E Jesus responde: que tenho com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. Ainda não comecei os meus trabalhos para o Pai, focados na minha missão. Mesmo assim, ela fala para um rapaz e diz: faça tudo o que ele lhe disser. E assim é feito, coloca-se água em odres, os odres de carvalho. Depois serve a bebida, que tem gosto de vinho, que os comentários, inclusive, nossa, todo mundo dá a bebida melhor no início, depois deixa ruim pro final, porque já está todo mundo embriagado mesmo, não vai perceber, né? E um dos convidados fala: e você, para o homenageado, né? E você deixou a bebida melhor para o final. Tal foi a qualidade do vinho que foi produzido naquele momento com a interferência de Jesus. E, tendo em vista esse episódio, interessante é que no livro Boa Nova, pelo irmão X, né, Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, e Psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 12, nós temos uma passagem em que Pedro questiona Jesus a respeito exatamente das bodas de Caná. Ele diz assim, peraí que eu vou pegar aqui para ler para vocês, porque fica melhor do que eu contar. Passou. Aqui. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? Casamento? Todo mundo lá, dançando, bebendo, se divertindo? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Olha a preocupação de Pedro. Aí Jesus olhou para ele sorrindo e disse: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos inimigos e aos nossos amigos o máximo de alegria, já incluindo o amor aos inimigos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Aí Simão, depois de ouvir essas palavras de Jesus, ainda não estava totalmente convencido. Pergunta: Senhor, e como deveríamos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Que diálogo bonito, né? E por fim Jesus diz: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Essas perguntas de Pedro são pertinentes. Uma vez um senhor apareceu na palestra de Divaldo Franco e falou: para tudo, porque Jesus ele gostava de tomar uma, isso sim.
a ignorância das pessoas, como interpretam, como levam isso para justificar ainda os maus hábitos, ainda a sua resistência às mudanças. E nós sempre estamos procurando justificativas. Jesus compara a sua estadia conosco a uma festa de casamento, que eu vou selar com todos a união para o reino de meu Pai, a união do reino de Deus. E é através do Evangelho, com a Boa Nova, o Evangelho quer dizer exatamente isso, a novidade, a nova mensagem, que Jesus vem com seus ensinamentos, nos traz exemplos belíssimos de perdão, paciência, abnegação, resignação, fraternidade, amor incondicional. Nós temos essa cartilha constantemente em nossas mãos, ainda mais esmiuçada por Kardec. Só faltou colocar uns desenhinhos de uns símbolos para a gente estar melhor vendo o desenho, para a gente conseguir entender a mensagem. Porque tem uns que são que nem eu, né? Precisam de uma imagem. Só faltou Kardec desenhar. E por que a gente não consegue colocar a mensagem em prática? Vamos entender a nossa dificuldade. Primeiro, quando a gente fala de alegria, nós ainda trabalhamos com a dualidade aqui na Terra. Como somos materialistas, o homem ainda procura a oposição à mensagem que ele está vendo. Por exemplo, se eu tenho um claro, eu tenho que ter um escuro para ter o claro. Se eu não tiver uma oposição, eu não vou conseguir compreender o que é claro, se eu nunca tive a experiência de estar no escuro. E aí a gente vai procurando sempre uma contrapartida. E foi assim que o homem trouxe Satanás para a Bíblia. Por quê? Como que Deus cria tudo que existe, o universo, os multiversos, né, os sistemas planetários, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, e aí chegamos aqui na Terra, tudo criado por Deus. E Deus vai ter um opositor à sua altura, que vai ficar lá brigando com ele? Até porque, para ser Deus, ele teria que criar o tal Satanás. Esse, inclusive, é um dos argumentos que Kardec vai trazer no livro A Gênese, para tirar essa fantasia da nossa mente, que a gente tem sempre que buscar, né? Algo de ruim, então, ou é obsessor, ou é o cramunhão, Não. A gente tem que mudar essa mentalidade. Então, nessa dualidade, o que seria a tristeza? Já que a gente vai falar sobre alegria. Tristeza, insatisfação e inadaptação. Pode ser fruto de crenças de não saber lidar com as perdas. Também não saber lidar por ser perfeccionista. Não sabe lidar com frustração, inaceitação, desmotivação, desesperança, impaciência, compulsão de controlar os outros, etc. Então, tristeza é fruto do medo. Medo de quê, Karina? Medo de perder o controle de algo. Agora eu pergunto, quem controla alguma coisa aqui? Se falar, eu controlo, eu vou dizer, não, aí é a arrogância. Porque quem está no controle de tudo é Deus. E, claro, tem o auxílio dos seus prepostos, seus ministros, seus cristos, e aí vai, né? A escala que nós sabemos hierárquica dos espíritos. Mas quem tem controle de tudo é o Criador.
Uma vez eu estava fazendo uma palestra para pais que perderam filhos. Só tinham os casais, né? Alguns inclusive eram pais únicos, né? Estavam lá falando aquela perda, sofrendo com essa perda. E eu disse isso, olha, tem certas coisas, principalmente a vida dos outros, a gente não controla. Por mais que queiramos bem ao outro, a gente protege, a gente cuida. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Mas a gente não está ali 24 horas com a pessoa, porque a gente não é a pessoa. E é um pequeno deslize que, se tiver que ser, vai acontecer. E aí depois eu vejo pais e mães se culpando. Se eu tivesse falado que não era para ir, ou se eu tivesse ido com ele, ou se eu tivesse... Se não está no controle. Somos assim também na convivência, nos relacionamentos. A pessoa que é ciumenta, o que é isso? A autoestima baixa. Ah, mas eu acho tão bonitinho ter ciúme, não sei o que, medo de me perder. Medo de perder? Medo de perder não. Medo que você ache alguém melhor que ele. Então a pessoa já não tem segurança de si mesma, dos seus próprios valores. O que é que falta nessa pessoa? Autoconhecimento. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, nós descobrimos o que é que nós gostamos, o que é que nós queremos, para onde queremos ir. Não fica que nem Alice no País das Maravilhas, né? E aí, para onde que eu vou? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho, tá bom. Vai dar em algum lugar. Então, pela repetição, fixam-se em nossa mente com um processo hipnótico obsessivo. Começa aquela pequena tristeza, vai dando espaço, vai alimentando aquela sofrência, vai sendo alimentada até... Começa um processo obsessivo, de auto-obsessão. Eu costumo dizer que toda obsessão externa, espiritual, toda obsessão inicia em você mesmo, por uma auto-obsessão. Você se permite, você primeiro começa a entrar nesse processo de alimentar esses sentimentos negativos, e isso vai abrindo as portas de sintonia para espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Ah, tadinha de mim. E aí vai. Quando vai ver, já foi, né? Chega aqui, Iracema, tô com 3 encostos aí em cima de mim. Então, alegria já é uma satisfação. Algo que você realiza e sente prazer, como se fosse uma vitória dentro de si. Então, um contentamento, uma adaptação, é diferente de euforia. A pessoa chega aqui, sim, a gente até percebe que ela está elétrica, eufórica. Alguma coisa pode ter feito, né, ela ficar assim de uma forma satisfatória, mas isso não perdura. A alegria, ela sinaliza uma constância. Você começa a ser alegre por determinados motivos, e se você cultiva a alegria dentro de si, você se torna uma pessoa alegre, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais sensível ao que acontece ao seu redor, em termos de interpretação. Até tragédias, momentos que você interpretaria de uma forma completamente equivocada, é ruim, isso foi horrível para tal pessoa ou para mim. Quando você é alegre, você é otimista, você tem um equilíbrio para poder analisar que lição que eu posso tirar dessa experiência. Então, como diz Joana de Ângeles, a insatisfação é útil para o progresso. Para o progresso. Por quê? Porque se eu vivo satisfeito do jeito que eu estou, na verdade o espírito ele é insatisfeito por natureza. Por quê? Estamos evoluindo. O nosso destino é Deus.
Nós vamos evoluir até estarmos interagindo na esfera divina, na esfera de Deus, como Jesus está sendo um ministro. Um dia nós seremos todos ministros. Mas quando a gente fala assim no futuro, né? Que assim seja, Senhor. Quando a gente fala assim no futuro, fica parecendo algo tão distante. Mas, há bilhões de anos atrás, a Terra não tinha vida. Vida. Não existia vida aqui na Terra como a gente concebe a vida. Porque é o nosso equívoco quando a gente procura vida lá fora. A gente procura vida lá fora, em outros planetas, como nós concebemos a vida aqui. Querendo encontrar água, querendo encontrar plantas, seres extraterrestres, né? Basta estar fora da Terra, que é extraterrestre, né, gente? Fora da Terra. Então, nós passamos por uma adaptação. Saímos dessa tristeza, vamos nos adaptando para não nos acomodarmos. Porque se a gente acomoda, a gente não progride. Então a insatisfação, ela é necessária para impulsionar o progresso, mas não para a gente viver triste. É essa a diferença. A insatisfação aqui que Joana de Ângeles chama é como se fosse algo que lhe permite sempre ter uma meta a alcançar. Aí sim, isso é bem saudável. Só para vocês terem uma ideia, olha quantos motivos nós temos para ter mais alegria. Antes, o que mais tínhamos era a guerra. Hoje nós temos os confrontos isolados, concentrados. Mas lembrem-se que no início do século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais. Então, agora trabalhamos a civilização. Eu estou até espantada aí com o presidente dos Estados Unidos se ajeitando com o presidente lá da Coreia do Norte, né? Então, secas, que nós começamos a trabalhar as soluções através de irrigação, procurando soluções para os problemas climáticos e inclusive causamos outros, né? Mas frio, através do fogo, da energia. Animais ferozes que nós corríamos, inclusive nosso instinto foi desenvolvido em função da sobrevivência, fugindo desses animais. Hoje nós temos os animais domesticados que estão conosco, convivendo, interagindo. Tem uns que fazem parte da família que, nossa, a gente cuida como se fosse realmente, né, uma criança, um membro. E olha como é interessante. Às vezes a gente não consegue aprender uns com os outros, apesar de que o espírito, ele reencarna em comunidade, porque nós precisamos ser uns aos outros úteis. É um sistema solidário. Eu não aprendo sozinha. Mas os animais nos ensinam muito. Lembro-me que quando eu me tornei espírita, eu passei por algumas decepções. Porque a gente também chega na casa espírita, vê assim esse clima harmonizado, todo mundo, né, com essa aura celestial, assistindo a palestra, uma vibração positiva. E faz um trabalho comunitário, parece que está flutuando. Vai para casa, está flutuando. Aí na hora que pede, me passa aí o controle remoto, a pessoa, não, vou ficar vendo esse canal. Aí começa a discussão dentro de casa. Acabou a santidade, acabou a espiritualidade, acabou a evangelização do espírito. Esse clima a gente tem que guardar no nosso coração. A gente tem que aprender a ser evangélico o tempo inteiro. A ter Jesus conosco o tempo inteiro. Eu estou tentando me evangelizar agora como motorista no trânsito, né? Ela olhou para mim, olha, eu sou mulher, mas eu dirijo direitinho. Aí, quando eu estou dirigindo, e alguém, é algo assim, acho que já vem de outras encarnações, quando... na época de Harrison Ford, né, aquele cara que fez o primeiro automóvel, porque, gente, a pessoa me dá uma cortada,
eu já quero, desejo mal, aquela coisa toda, né? Eu já estou até melhor, né? Porque eu aprendi um mecanismo. Se ocorrer qualquer coisa que vai me tirar do sério enquanto eu estou dirigindo, quando a pessoa faz, é porque antes a proposta foi, quando fizer eu vou fazer uma prece, mas não deu certo ainda. Aí, quando faz, eu olho para o lado e digo, Jesus, eu sei que você está aqui comigo, não vou fazer nada, eu estou contigo, tá tudo bem. É como se dissesse assim, Jesus, na sua presença eu vou me controlar. Porque fazendo isso, vai chegar em algum momento que vai ser inerente a mim mesma. Eu vou me acostumar com essa atitude. A gente tem que buscar mecanismos de mudança. E aí eu lembro-me que ser espírita é fantástico. Eu comecei a fazer cursos, eu fazia curso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que inclusive domingo até hoje eu tenho um grupo de estudo. Todos os dias. Sábado começava às 7 horas da manhã, só chegava em casa às 7 horas da noite. Estudando espiritismo. Aí, belo dia, no domingo acordei, era o único dia que eu conseguia dormir até mais tarde, com minha gata miando, aí fui fazer o café e ela miava, eu, ai meu Deus do céu, eu não consigo fazer nem o café sossegado. Peraí, Ninha, ó, o nome dela era Laninha, que nem um furacão, né, era o Ninho. Aí eu, peraí, Ninha, vai pra lá, Ninha. Ó, eu que tô com fome, eu que tô acordando, eu quero tomar primeiro, depois eu volto dela, né? Aí teve uma hora que eu perdi a cabeça, pô, você não tá vindo não? Gritei com a gata. E parei e pensei, a mudança tem que ser urgente. Tem alguma coisa muito errada. Porque, insatisfeita com o outro é o espelho das minhas insatisfações. Mas com o animal, tem alguma coisa errada. A minha gata me despertou para a evangelização. Aí eu, Ninha, você vai comer primeiro hoje. E a partir desse dia, eu acordo, eu dou atenção a ela primeiro, depois eu vou fazer minhas coisas. E a gente vai modificando, vai prestando atenção ao mundo. O mundo vai deixando de ser exatamente do jeito que a gente quer, porque ele não é do jeito que a gente quer. É do jeito que a gente precisa. Todo mundo que reclama, não devia estar nessa família tudo, não é isso? A gente está porque precisa. Então, animais ferozes, domésticos, escuridão, hoje é energia, luz, doenças, antigamente, hoje nós temos os tratamentos, dores, anestesia que nós temos. Imagine antigamente, né? Vai fazer uma cirurgia, pegava aquela faca, aquele punhal, passava, abria, não tinha, toma aí uma cachaça, qualquer coisa para ver se você... Olha que maluquice! Parece coisa de maluco, né? A gente passou por isso. Eu fiquei, outro dia eu estava com dor de dente, fui fazer um tratamento, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, um sofrimento, tomei o remédio, a dor diminuiu. Pô, já pensou no tempo de Jesus? O que devia ter de gente que dizia que era obsediado, mas no entanto era dor de dente. Deve ser, gente. Isso enlouquece. Uma pessoa com dente doendo não tem um remédio para tomar para diminuir a dor, a pessoa enlouquece. E fora outras moléstias, doenças que tinha na época, que hoje nós temos controle. Então, nas saudades, as comunicações, nunca tivemos tanta tecnologia para nos comunicar uns com os outros como hoje em dia. Além do que, ainda temos a tecnologia espiritual, a mediunidade. A escravidão, hoje nós temos liberdade, insipidez, arte, música, poesia. Antigamente, né, era só a elite que tinha acesso a isso. Ignorância, nós temos agora o conhecimento, a ciência. E a saudade de Jesus, que nós agora estamos matando essa saudade através do Consolador prometido, através, graças a Deus, da doutrina espírita. Então, nós temos alguns remédios para ativar essa alegria dentro de nós.
que é a amorosidade, a gratidão e o espiritismo. A amorosidade, porque não combina tristeza com alguém que é amoroso. A pessoa que é amorosa, ela é benquista, ela chega nos locais, parece que ela enche o lugar de energia positiva, de bem-estar. Todo mundo quer estar perto, quer alguém que sempre está pronto para ouvir, sempre que está pronto para ajudar. Gratidão a tudo que nós temos, que nós recebemos. Ah, mas Karina, você não sabe os meus problemas. Você sabe os meus? Quem não tem problema nessa terra não está encarnado. Aliás, eu sei de muito desencarnado que está cheio de problema também e está aqui, ó, na esfera do orbe terrestre. Problema, gente, todo mundo tem. E vem a doutrina espírita, o espiritismo. Renovar nossas esperanças, renovar as nossas forças, as nossas potencialidades, para sermos espíritos mais satisfeitos, mais alegres, mais constantes no bem. Só para vocês terem uma ideia das doutrinas anteriores, como nós evoluímos, nós tínhamos um Deus vingativo e hoje nós temos a imagem que Jesus nos deixou, de um Deus Pai, Deus de bondade, um Deus misericordioso. Antigamente Deus castigava, faz isso não, até tem gente que ainda fala até hoje, não faz isso não que Deus castiga. Coitado, Deus ama. Pecado original, hoje sabemos que não é questão de um pecado original que a gente tem lá desde a Gênesis, não. É a cada um segundo suas obras, pela justiça divina. Culpa, aquele que tem, a coisa fica se culpando de algo errado que fez, na doutrina espírita chama para a responsabilidade. Primeiro, arrepende-se, depois vem o reparo. Não adianta você ficar se culpando, não se arrepender e não reparar. As penas eternas de antigamente, nós somos chegados a refletir sobre as consequências justas, construímos o futuro, como a epístola de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Trabalho que antes era um castigo, uma obrigação que ninguém aguentava, hoje é uma bênção. Até aqueles que estão desempregados procuram uma atividade. Ontem eu me interessei em ver o Globo Repórter, porque ia falar sobre sono e eu já dei palestra a respeito de sonhos e eu gosto muito desse tema. E me chamou a atenção a respeito da dificuldade que nós temos agora de discernir nossas atividades dentro dos turnos. O médico virou assim, antigamente a humanidade sabia o que era de dia e o que era de noite, porque ela vivia de dia e de noite dormia. Não tinha energia elétrica, não tinha nada, gente. Tinha que fazer o quê? Dormir. Então o organismo ele funcionava biologicamente tranquilo. Agora não. Agora nós temos as tarefas, os trabalhos noturnos, as pessoas com problemas de depressão, com insônia, não dormem, as tecnologias que vai para a cama, leva o celular e fica no WhatsApp, e aí vai até de madrugada, e o sono perturbado, e isso também atinge o nosso corpo físico e o nosso psiquismo. Olha o quanto que isso nos prejudica. Aí veio um comentário também das atividades, acho que foi já no jornal, que passou em seguida, as atividades daqueles que estão se aposentando, mas não estão deixando de trabalhar. Mesmo que não seja um ofício remunerado, entra por voluntariado, porque senão deprime. Deprime, começa a se achar inútil, parado. Acha que um dia vai se aposentar, curtir todas, depois descobre que não é assim a realidade. Me aposentei, mas minha família continua tendo necessidade de apoio psicológico, apoio também material, o que for.
E aí, você não vai sair curtindo, viajando o mundo todo como você achava que ia fazer um dia. Uma coisa é o que nós imaginamos, outra coisa é a realidade. Então, o trabalho deixa de ser um castigo para ser uma bênção. Sacrifícios de antigamente, né, que nós sacrificávamos inclusive até animais, hoje nós temos a misericórdia, quero e não sacrifícios. Deus não quer sacrifícios. Inclusive não quer nem sacrifícios nossos barganhados, que nós chamávamos antes em outras religiões de promessas. O que Deus quer é você, sou eu, é cada um de nós. Deus quer a gente por inteiro. Promessas negociadas com os deuses, no caso, né, acabei de falar. Nós somos remetidos à lei de amor, à justiça divina, à misericórdia, porque sabemos que tudo é proveniente de necessidade e merecimento. O ascetismo, a clausura, que antigamente, né, a pessoa santa, ela se enclausurava, ela ficava isolada de todos. Para quê? Como? Acabei de falar que nós vivemos num sistema solitário. Precisamos um dos outros. Vivei como vivem os homens do vosso tempo. E a sexualidade hoje, nós olhamos como algo natural. Sexualidade sendo responsável e não mais aquele celibato imposto. Vou entrar para a castidade e aí vou me tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque não está fazendo nada com o corpo. Melhorou em quê? Às vezes fica até mais desequilibrado psicologicamente, né? Então, sexualidade responsável, não sendo promíscua, sendo sexo com amor, com envolvimento, encontro de almas. Ainda nós temos aqui, como doutrinas e religiões dogmáticas e a doutrina espírita, essa diferenciação. Antigamente, a mediunidade era olhada como bruxaria, loucura. Joana d'Arc, inclusive, foi queimada na fogueira, né? Porque ela tinha uma grande mediunidade, via determinados vultos importantes da igreja, inclusive. Então, vamos queimar ela para chegar depois, séculos depois, e verificar que era uma pessoa santa. Olha como a mentalidade da gente muda com o tempo. Mediunidade hoje é uma ferramenta de trabalho. Nós, inclusive, orientamos aqueles que têm mediunidade ostensiva no centro a dedicar-se ao outro, ao próximo, utilizando a sua mediunidade como instrumento. Lembra de Chico Xavier? Chico Xavier, depois de escrever mais de 500 livros, qual a atividade que ele sempre preservou? Porque antes tinha materialização de espíritos, aí Emmanuel disse, para tudo, não é isso que a gente quer. A gente quer informação. Aí Chico ficou se dedicando aos livros e às cartas. As cartas. Quanto sofrimento foi aliviado através daquelas palavras, daquelas mensagens. Então, o médium antes era endemoniado, louco, ixi, ó, quase ficou doido mesmo. Hoje é um trabalhador. A hierarquia foi substituída pela fraternidade. A obediência cega pela liberdade. O ascetismo pelo altruísmo. Os jejuns. Jejuar, gente, que jejuar é fazer jejum moral. Foi substituído pela temperança. Restrições alimentares, a alimentação hoje é conforme a constituição de cada um, a necessidade do corpo humano de cada um. Porque antigamente dizia, não, comer carne vermelha não pode, o espírita, ele vai se evoluir, não pode comer comida pesada, comida isso, comida... Gente, vamos limpar essas crenças equivocadas da nossa mente. Necessidade de batismo, iniciação, hoje nós sabemos que o que importa é a transformação moral. E por fim, antigamente fazia alguma coisa de errado, mas eu vou ali depois, me confesso e tudo está resolvido. Não, a lei de Deus está na nossa consciência.
questão 621 de O Livro dos Espíritos. E finalizando essa comparação, nas doutrinas dogmáticas temos o karma, né, que está aqui para pagar o karma, e a doutrina espírita explica não, é a lei de causa e efeito. Tudo que você está colhendo, você plantou em algum momento. Porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. É o caso que Jesus, quando está ali com aquela mulher que é levada para ser apedrejada, porque cometeu um adultério, e ele fala, tire a primeira pedra, quem nunca errou, porque pecar é errar, quem nunca errou. Aí todos saem e ele, onde é que estão aqueles que te condenaram? Não ficou ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e de futuro não erres mais. O automartírio, substituído hoje com a nossa doutrina pela reforma progressiva. Medo dos demônios, nossos irmãos mais jovens, os obsessores que estão sempre lapidando a todos nós, são professores praticamente particulares que estão conosco. A inveja dos anjos, os irmãos maiores que nos ajudavam, vós sois deuses. Proibido antes questionar, fazer os questionamentos, e inclusive a doutrina espírita é, nesse aspecto, muito clara, nos traz muitas respostas, e nós temos o livre pensamento. Antigamente os livros eram proibidos, lembro até do evento que teve, que queimaram os livros de Kardec, né, na Espanha, em praça pública. E hoje a liberdade, a gente lê o que a gente quer, inclusive o que a gente nem deve ler. Roupas proibidas, hoje a gente veste do jeito que a gente acha melhor, mais confortável, que a gente fica feliz, satisfeito. E dízimo obrigatório, a contribuição é voluntária. Antigamente, né, aliás, ainda temos outras instituições que quando você faz parte daquela instituição, daquela religião, você tem que dar determinada contribuição fixa. O espiritismo tudo é voluntário. Inclusive, eu cheguei aqui, foi uma das coisas que Iracema até me falou, estamos com 150 voluntários, não foi? Que coisa fantástica. Esse é o trabalho que nós realmente esperamos uns dos outros. E, por fim, a morte separa mães e filhos, e no espiritismo nós estamos sempre juntos. O amor, ele nunca morre, porque o espírito não morre. Então sempre vai haver aquela ligação uns com os outros, inclusive porque os papéis eles só se modificam quando a gente reencarna. Mas a ligação é fluídica, está sempre constante acontecendo. Mistérios, nós temos as respostas lógicas e racionais na doutrina espírita. Mitologias lindas que são derrubadas, né? Kardec traz essas alegorias, simbolismo e explica até porque algumas têm uma lógica. Segredos reservados aos iniciados, hoje todos têm acesso, porque o nosso lema no Espiritismo, amai-vos e instruí-vos. Depois de fora da caridade não há salvação, claro. Disciplina rigorosa. Hoje nós temos uma disciplina que é saudável, com bons hábitos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa é uma polêmica. Todo mundo sempre me pergunta, cara, esse negócio que há muito foi dado, muito será cobrado? Não quero nem saber de estudar. Porque aí, quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado. Gente, não é essa a interpretação. A interpretação desse muito foi dado, muito será cobrado, é aquele que tem mais condições de fazer pelos outros. Então é claro que se nós vamos alcançando vantagens espirituais, no sentido assim, nós evoluímos mais, é uma questão de autocobrança. Nós mesmos sabemos que a nossa responsabilidade aumenta. Então, se eu sei que todos nós temos que desenvolver a tolerância, a paciência, eu sei disso e chego num ambiente que a pessoa começa a me deixar impaciente, a me deixar de forma que eu não vou tolerar aquele comportamento,
eu paro e penso, se eu já sei que ela está agindo assim por ignorância, por infantilidade, algum motivo, às vezes eu olho até para alguns seres humanos e ainda falo assim, deve ser um espírito inferior, deve estar saindo das cavernas. E aí, cabe a você que está tendo esse discernimento, agir de uma forma mais caridosa. Aí sim, ser mais tolerante, mais paciente. Não adianta a gente saber na teoria e não praticar. Então, a disciplina rigorosa é substituída pela disciplina saudável, através dos bons hábitos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Sim, no Evangelho segundo o Espiritismo será pedido e não cobrado. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Ó, que fantástico! Privilégio para alguns é meritocracia no caso do Espiritismo. Você não tem privilégios, você tem méritos. Você mereceu, fez por merecer. Aí eu me lembro daqueles que são bem invejosos, né? Eu queria ser como fulano. Vai fazer o autoconhecimento. Você tem que ser como você precisa ser, e não como fulano é. Salvação gratuita, através da evolução, a cada um segundo as suas obras. E a felicidade não é deste mundo. Felicidades aqui e agora e cada vez mais. A felicidade, quando a gente fala, a felicidade não é deste mundo, repetindo as palavras de Jesus, porque nós sabemos já que a felicidade espiritual é uma felicidade que é indescritível. E aí a nossa noção de felicidade, que é muito tacanha, né? Muito pacata, pequena, é uma felicidade momentânea. Mas por isso eu não vou buscar ser feliz? Não. Estamos aqui para procurar sermos felizes, para evoluir. E o que muda então com a doutrina espírita, né? Se a doutrina, antes nós tínhamos um medo, aquele inclusive que na hora de dormir, eu estou com medo porque tem alguém que vai aparecer. Então, o medo é substituído pela fé, coragem na transformação moral. Se a doutrina, tudo que é feio, que não tem beleza, passa a ter proteção, uma armadura contra isso. Porque, por exemplo, se eu reencarno feio, é porque eu estou me depurando, passando por uma prova. Tem espíritos que quando vão reencarnar no mundo espiritual, eles falam assim, eu quero vir feio, eu quero ter um defeito quando fizer tal idade, para não ter que cair em tentação, ou seja, não ser tentada a cometer o mesmo equívoco. Então a feiura passa a ser uma vantagem espiritual. Olha que chique! A pobreza, a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis para o espírito. E aí nós trabalhamos a nossa segurança. Infelizmente, ainda associamos a riqueza com a felicidade. Karina, não vem com essa utopia, esse lenga-lenga que riqueza não traz felicidade. Não traz. Eu conheço muita gente que é rica. Eu conheço gente que é banqueiro, não é bancário não, viu gente? Banqueiro, dono de banco. E não é feliz. Então a riqueza não é que traga felicidade, ela traz conforto. Ela traz determinadas facilidades, mas não traz felicidade. Então, nós ficamos satisfeitos, às vezes até da forma que estamos vivendo. Sem ficar achando, se eu fosse mais rico, se eu fosse mais isso. Não. Eu estou bem assim e vou ser feliz dessa forma. A dor passa a ser uma amiga, porque sabemos que a dor é um processo de evolução espiritual, é um instrumento de crescimento espiritual. A doença é um dreno purificador, muitas vezes ela nos educa, ou então estamos depurando algo do passado. Depressão
passa a ser a saudade do mundo espiritual, porque sabemos que lá é algo muito mais tranquilo, mais feliz. A dívida, eu tô aonde, gente? Passou rapidinho aqui. Cadê você? Aqui, a dívida é o parcelamento nas reencarnações. Nós parcelamos, né? Hoje eu faço alguma coisa, não quer dizer que logo que eu reencarnar na próxima encarnação eu vou pagar. Não, às vezes você fica durante 10 encarnações trabalhando aquela sua dívida espiritual. O desemprego, a gente tem um trabalho voluntário agora, como a gente falou antes. A solidão no espiritismo, nós desenvolvemos a solidariedade, e o sofrimento, o aprendizado e o despertar. E agora, esse sim, esse finaliza, né? Não? Gente, tem mais um. Lá em casa era tão rápido passar isso aqui. Então, ansiedade, com a doutrina nós temos a programação espiritual, Deus justo e bom. O ciúme, nós trocamos pela confiança, porque não tem mais noção de ser. Eu tenho que ter a segurança de mim mesmo, a autoconfiança. As traições, nós nos libertamos e perdoamos aquele que nos traiu, e tchau e bênção. Vá com Deus, vá com Deus. Então, inveja pela piedade. A competição, nós passamos a ser resignados, né? Colaboradores, co-criadores de Deus. Filhos difíceis, que nós achávamos, inclusive teve uma época que dizia que essa criança não tem jeito. É uma enorme recompensa. É um instrumento de burilamento dos pais. A missão não é difícil, porque sabemos que aqueles são espíritos que têm uma história conosco. Problemas para o espírita passa a ser desafios. Nós não temos problemas, nós temos desafios. Olha que lindo, né? Provas tornam-se oportunidades. Transtornos sexuais, explicação e acolhimento. E sexo pode? É pecado? Antigamente era, né? Agora pode, com amor e responsabilidade. E sem a doutrina, a assombração. Hoje nós vemos como espíritos que são gente como nós. Todos nós somos espíritos. Aqueles vultos que, através da mediunidade, nós começamos a ter contato, são companheiros nossos. Antigamente era a alma do outro mundo. Não, é a alma desse mundo mesmo. Sofrimento alheio, compreensão e solidariedade, porque caridade, ela é feita com amor, sem salvacionismo. Desespero, nós temos a esperança, não precisamos mais entrar em desespero, porque sabemos que é tudo isso. Tudo passa, isso. Suicídio, que era antes, você era, no caso, né, cometia o suicídio e ia para o inferno eterno. Me lembro até da irmã de Divaldo Franco, né, e ela se suicidou. E a mãe de Divaldo foi pedir ao padre para fazer uma missa por ela. E o padre disse que não, que ela já estava condenada a viver lá no inferno. A mãe de Divaldo ficou estarrecida com isso, né? Nossa, mas Deus é misericordioso. A minha filha, ela não estava bem quando fez isso. Então, aqui, o suicídio, o inferno, que era condenado ao inferno eterno, passa a ser um aprendizado intensivo. Sofrimento é variável de acordo com cada necessidade de cada um de recompor o seu ato, mas nunca é eterno. Ninguém está fora das mãos de Deus. A culpa e o remorso, nós trabalhamos através do auto-perdão, a reparação e a renovação. A reforma íntima sempre nos ajuda a trabalhar a culpa. A ilusão da matéria passa a ser a realidade espiritual. Nós somos espíritos. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma vida na matéria. A velhice, nós olhamos como a sabedoria, o desapego, a libertação. A morte se torna um processo muito mais tranquilo, mais fácil.
Nós, inclusive, já estamos próximos da vida espiritual e de ser criança de novo. Daqui a pouco vamos reencarnar. A morte é uma liberdade para o espírito. E ainda, engraçado, que eu chego no centro espírita, todo mundo sabe disso, mas quando perde um ente querido, desaba. Eu ainda não consegui entender isso. Ah, Karina, porque você me perdeu, já perdi muita gente. Então, a morte é uma liberdade para o espírito, é um passaporte para a vida plena. E o umbral é o spa de André Luiz, né? O umbral, gente, quando a gente vai para um spa, para um local que a gente quer ficar em forma, é mais ou menos isso, porque a gente vai passar por privações, né, Iracema? Você não vai poder comer uma torta maravilhosa, porque você está no spa, vão te dar assim, uma uva com um moranguinho, uma folhinha, né? A gente passa sofrimento, mas a gente consegue o nosso objetivo, a gente sai do jeito que a gente precisa estar. É esse o processo no umbral. E, para encerrar, eu vou falar um pouco de Jerônimo. Porque Jerônimo, para mim, é o retrato da alegria que todo espírita tem que trabalhar para si. Para vocês terem ideia, Jerônimo, ele é conterrâneo de Chico Xavier, foi um grande confrade que trabalhou no movimento espírita. Ele, na década de 40, ou seja, 1939, quando ele nasceu, uma família de 10 irmãos, né? 10 crianças, uma família muito pobre, os pais, a mãe lavadeira, o pai fazia bicos em fazenda, para vocês terem uma ideia, 10 filhos. Hoje em dia, né? A gente tem 2 para pagar a escola no suor. E ele, atinge a idade de 12 anos de idade, ele começa a se interessar pelo lado religioso, entra para a igreja presbiteriana e a avó dele logo em seguida falece. Começam os questionamentos, porque a morte nos traz muitos questionamentos. E ele tinha um amigo que era espírita, que apresentou a doutrina espírita e trouxe as respostas que conseguiram tranquilizar o coração dele. Então, aos 15, ele já dava palestras. Imagine, 15 anos de idade fazia palestras. Um rapaz, um jovem maravilhoso, pegava as coisas com muita facilidade, tinha uma clareza na sua mensagem, mas, com o tempo, ele começou a sentir algumas dores no corpo. Adorava ir para o cinema. Na época que o cinema era algo assim fantástico, né? Novidade, imagina, décadas atrás. O que ele mais gostava era de ver filme, de ir para o cinema. Até que um dia colocaram O Vento Levou para passar no cinema. Eu não sei se vocês já assistiram O Vento Levou, com Scarlett O'Hara e Red Butler, né? Quase 4 horas de filme. Ele chegou no cinema e não tinha lugar. Ele ficou em pé. E aí foi sentindo as dores nas pernas, mas ficou até o final do filme. Quando terminou o filme, não conseguia sair do lugar. Aí os amigos conseguiram carregar, levaram ele para casa. Depois de 3 meses, foi diagnosticado artrite reumatoide progressiva. Ele parou de ser alegre? Não. Pelo contrário, trabalhava pela juventude espírita, ia mesmo sentindo dores, ia de cadeira de rodas, estava sempre ativo no centro espírita, sempre dando as palestras dele, escrevendo livros. E a doença progredindo, e ele sempre sorrindo, estando com todos, os amigos sempre ajudando, levando ele para todos os lugares, até que um dia não saiu mais da cama. Não conseguia nem mais se mexer. O que é que os amigos fizeram? Um doou uma Kombi para ele, outro mandou fazer uma cama especial, de forma que ele pudesse ficar inclinado a maior parte do tempo para falar com as pessoas. Naquela época não era algo sofisticado assim. E aí, pega essa cama, bota dentro da Kombi, leva ela para o centro que ele vai fazer palestra, depois começaram a solicitar ele fora da cidade, que ele morava lá em Minas Gerais, ele foi saindo do estado, fez palestras no Brasil inteiro em cima de uma cama.
Mas ficou por aí? Oh, meus amigos. Começou a desenvolver um problema na vista. Já não se mexia. E começou a desenvolver um problema na vista e quando foram examinar, ele perdeu a vista. Na cama e cego. E aí ele se desesperou? Não. Continuou fazendo palestras. Teve um dia que foi fazer uma semana espírita num centro. E aí tá vindo aquele zum, 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 as pessoas conversando. Ele, o que tá acontecendo? Jerônimo, sabe o que é? A gente te convidou para fazer a palestra aqui no centro espírita, mas a gente não lembrou que o salão fica no andar de cima e o acesso é por uma escada de espiral que não tem como você subir, né? A não ser que a gente incline sua cama, mas aí vai ser algo assim muito arriscado. Ele, já sério, disse, não quero nem ver, pode subir que eu vou fazer a palestra. E assim foi feito. Para vocês terem uma ideia, antes dele ficar cego, levaram a cama dele para um cinema, ele estava lá assistindo um filme que ele gostava muito, todo lugar ele ia, né? Levavam a cama dele da Kombi, ele está assistindo um filme, tudo escuro, já tinha iniciado, a menina entra abafada, procura um lugar, não acha, e vai passando pelo escuro, bate na cama dele e tem um ataque de fúria. Como é que pode? Todo lugar que eu vou, esse aleijado está. Se eu vou no jogo de futebol, ele está. Se eu vou em outro local, ele está. E até aqui no cinema, ele está. Aí, todo mundo olhando para ele, esperando ele revidar. Ele falou, oh, minha linda, mas você não para em casa. E foi isso que aconteceu. Ela riu, ficaram amigos. Então a alegria está dentro da gente. Por que quando as vicissitudes vêm e a gente joga fora a nossa alegria? A gente põe a nossa felicidade na mão dos outros, nas ocorrências. Se a pessoa não for assim pra mim, então, sabe, eu sou uma pessoa infeliz. Não, você tem que ser feliz com alguém, se alguém. Se isso me acontece, eu não sei o que é que vai ser de mim. Vai continuar sendo você. Inclusive, se você desencarnar, você vai ser também você. Em qualquer lugar que você estiver. Então, por que a gente não busca o melhor de cada um de nós? E coloca pra fora. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Com alegria, com amorosidade, com generosidade, com autenticidade. Porque é uma alegria que está dentro de cada um de nós. Não é buscada no outro, não é buscada nos afazeres, nas ilusões. É encontrada dentro de cada um de nós. Então mergulhemos no nosso ser e conservemos. Vamos potencializar a alegria que existe em nós. Muita paz.